X gravando. Aí que entra um barulho aqui. Gente, antes da gente começar aqui alguém aberto o microfone. Mutei. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês pensassem, imaginassem, tentassem refletir um pouco a respeito de algo. Nós vivemos nos últimos anos, ao mesmo tempo em que houve uma supervalorização do indivíduo, tá? Isso é algo que segue a história do Ocidente e que, à luz da nossa história anterior, não é algo ruim, tá? Então, em algum momento, o ser humano voltou a ocupar um espaço dentro da realidade que, de fato, era dele. O problema é que tudo isso ocorre tendo também o pecado como o maior dos influenciadores do coração humano. E aí, nos últimos anos, coincidentemente, nós temos vivido uma onda muito grande. É um aumento de várias doenças de cunho emocional. Então, se você for olhar a questão de depressão, ansiedade crônica, insônia e muitas outras doenças do tipo, elas tiveram sim um aumento muito grande nos últimos anos. Da mesma forma, enquanto o tempo vai aumentando, enquanto o tempo vai passando, nós tivemos um aumento muito grande por parte desse tipo de doença em adolescentes e na juventude. Então, você tem adolescentes já com vários problemas ou várias dificuldades de cunho emocional, às vezes até crianças, tá? E principalmente aquele jovem que está engatinhando na vida adulta, entrando na vida adulta, também começa a sofrer muito, né, por conhecer o mundo real. Ele sai de casa, aí ele começa a adentrar no mercado de trabalho, percebe que a vida vai ficando difícil e às vezes não tem aquela força necessária para lidar com a vida como ela se apresenta. Pois bem, existe uma linha de pensadores que vai dizer que isso tudo está atrelado a uma coisa. Tá? E nós vamos voltar hoje à nossa identidade lá em Gênesis e vamos ver como o texto bíblico nos ajuda a lidar com isso. Mas por muito tempo tem se ensinado às últimas gerações que nós existimos para nós mesmos. Então tem se dito muito a respeito disso. A ideia do ame a você mesmo, o maior dos amores é o amor próprio, e você é uma princesa ou um príncipe, você é o menino mais bonito do mundo e você é a menina mais bonita do mundo. Quando a criança vai lá e dá uma topada com o dedão na mesa, ao invés de ensinar a criança a olhar por onde ela anda, as pessoas vão lá e batem na mesa má, né? Mesa culpada, mesa feia, né? Como se todo o problema do mundo residisse fora e não no indivíduo. Né? Afinal de contas, o indivíduo é o suprassumo da realidade, o mundo orbita em torno do indivíduo, tudo está centrado ali. Tá? Então, você não pode mais falar que a criança errou, que ela pecou, ou que aquilo é feio, etc., porque senão você vai traumatizar, você vai criar um complexo de inferioridade, por aí vai. E aí você acaba criando pessoas muito sensíveis a ideia do eu. Tá? Quando o eu é ferido, quando o eu é machucado, isso é algo muito difícil de lidar. Tudo isso porque, infelizmente, o mundo tomou um rumo, né, de que as pessoas existem para si próprias, existem para si mesmas, e tudo que orbita serve para me servir, serve para me fazer feliz, e se as pessoas não estão me fazendo feliz, é porque há algo de errado com elas e não comigo, e por aí vai. E então, nós entramos no nosso papo de hoje e logo a gente vai fazer o link, lembre-se disso. Então, nós estamos na história do Êxodo e nós estamos seguindo aqui o Êxodo dentro da maior de todas as histórias, que é a história da redenção.
E nós vimos que dentro da história do Êxodo existe um momento em que Moisés para ali na base do Monte Sinai, do Monte Horebe, e passa a ensinar o povo. Tá? E Moisés não vai só transmitir os 10 mandamentos ao povo e a lei para o povo, como está ali transcrito no livro de Êxodo, a partir do capítulo 19, capítulo 20, mas ele vai voltar também para falar um pouco a respeito da identidade do povo. Então, nós vimos que Deus estava construindo o seu relacionamento com o povo, essa era a quarta geração, então aquele povo passou muito tempo no Egito e precisava ser lembrado a respeito da sua história, da sua identidade. Moisés, nesse momento, começa a levar os ensinamentos ao povo, nós vimos tudo isso daqui já. E esse povo, então, que entraria em aliança com Deus, ele precisava conhecer um pouco mais a sua identidade. Assim como nós hoje precisamos continuamente voltar à nossa identidade, entender quem nós somos, por que existimos, de onde viemos, por que estamos aqui, para que existimos, no que consiste o ser humano. Aquele povo estava sendo ensinado por Moisés e nós hoje continuamos sendo ensinados pela palavra de Deus. Então, assim como nós hoje enfrentamos dilemas a respeito da nossa identidade, como os que eu acabei de colocar para vocês, que é esse dilema a respeito da importância do eu, tá? Da valorização do eu, aquele povo também passava pelos seus dilemas. Tá? E às vezes até um pouco diferente do nosso, né? Porque eles foram acostumados a valorizar demais Faraó, aqueles que se apresentavam como pessoas poderosas, até em detrimento de si próprios. Tá? E aí Moisés também está corrigindo a imagem que o povo tinha a respeito da sua identidade. Então nós começamos o nosso flashback, nós falamos a respeito da nossa identidade como sendo dele, por meio dele, para ele. Tá? Moisés ensinou isso para o povo ali no início de Gênesis. Depois nós continuamos falando a respeito da nossa identidade como imagem e semelhança de Deus. Nós vimos no que consiste essa imagem e semelhança no domingo passado. E hoje nós vamos dizer o seguinte, né? Nossa identidade, parte da nossa identidade é isso daqui. Nós existimos para fora e não para dentro. Tá? Então essa é uma mudança de paradigma para a nossa geração. Nós não existimos para o nosso próprio serviço, para ficarmos nos inflando e sermos servidos pelas pessoas simplesmente. Não é o universo que existe, orbita ao nosso redor simplesmente para nos servir. Não. Tá? Nós existimos para fora. Nós encontramos a nossa identidade quando começamos a olhar para fora. Tá? Quando começamos a sair um pouco mais no sentido de dar, doar, servir, amar. Tá? Então, eu amo daqui para lá. Tá? Eu sirvo daqui para lá. Eu dou daqui para lá. Todos esses verbos, amar, servir, doar, implicam eu fazendo alguma coisa para algo, alguém que está fora de mim. Tá? Isso daqui é algo importante que a Bíblia vai nos ensinar. Óbvio que existe um fator de equilíbrio que em algum momento a gente vai colocar. Tá? A gente não faz isso também fazendo mal para nós mesmos, normalmente, né? Mas a ideia de existirmos para fora. Vai ficar mais claro a partir de agora. E por que a parte 1? Porque vai ter 3 partes. Hoje é a parte 1. Então, nossa identidade, faz parte da nossa identidade entender isso daqui. Nós existimos para fora. Tá? Para amar o mundo de Deus. Esse é o tema de hoje. Então, nós existimos para amar o mundo de Deus. A teologia tem chamado isso de mandato cultural. Tá? Então, quando Deus cria o ser humano, ele estipula para o ser humano, para que a vida do ser humano faça sentido, 3 relacionamentos, 3 mandatos. Espiritual, tá? O relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, nós existimos para amar a Deus. O relacionamento ou mandato social, nós existimos para amar o outro, tá? E o mandato cultural, nós existimos para amar o mundo de Deus. Tá? Então nós aprendemos isso no livro de Gênesis, hoje nós vamos falar a respeito da nossa existência para amar o mundo de Deus. Então olha lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, semana passada nós vimos o 26 e 27.
verso 28, diz assim: E Deus os abençoou. Quem? Homem e mulher, Adão e Eva, o ser humano, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que esteja pela terra. E aqui, primeiro, eu gostaria de salientar com vocês essas 3 primeiras ordens. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. 3 vezes a mesma coisa. Ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra é a mesma coisa. Tá? Então Deus dá ênfase a essa primeira ordem. Tá? A ideia é como nós amamos o mundo de Deus. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós cumprimos essa parte, encontramos essa parte do sentido da nossa existência? Como é que nós servimos, amamos, nos doamos ao mundo de Deus? Quando Deus cria Adão e Eva, e os cria à sua imagem e semelhança, ele dá essa primeira ordem para eles. É interessante isso aqui, gente. E aqui eu queria só que vocês prestassem atenção numa coisa que nós já falamos, mas chegou o momento da gente deixar isso mais evidenciado. A primeira ordem de Deus para Adão e Eva é: multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra. Logo, o primeiro pecado jamais poderia ser a relação entre Adão e Eva, certo? Alguns ensinam isso, tá? Que o primeiro pecado teria esse cunho, seria esse ato entre Adão e Eva, de multiplicar-se, enfim. No entanto, essa foi a primeira ordem de Deus. Logo, não fazer isso é que seria pecado. Tá? Então, Deus ordena que Adão e Eva se envolvam, tá? E tenham filhos, e se multipliquem, e encham a terra. E a ideia é que eles deveriam fazer isso para quê? Qual era a ideia dessa ordem? Por que Deus queria que eles fizessem isso? Deus não queria que a sua imagem ficasse somente no jardim. A ideia é que o ser humano deveria espelhar e espalhar a imagem de Deus, do Deus invisível, no mundo visível. Então, o que estava acontecendo ali no jardim deveria tomar proporções cósmicas. O ser humano criado e colocado no jardim, ele não deveria ficar só no jardim. Ele deveria cultivar o jardim e ampliar o jardim de forma que a imagem de Deus fosse espelhada e espalhada por todo o mundo visível. Logo, a razão do ter filhos, a razão do se multiplicar, é muito além do que as pessoas costumam colocar. Tá? Quando você tem um filho, você está reproduzindo a imagem de Deus e colocando mais um ser que é a imagem e semelhança de Deus no mundo visível. Quando você cria um filho com valores cristãos, tá? Você está colocando um grande espelho no mundo que reflete a imagem de Deus por onde passa. Esse era o projeto de Deus, que Adão e Eva se multiplicassem, enchessem a terra e espalhassem a imagem do Deus invisível por todo o mundo visível. Segunda forma de amar o mundo de Deus, está lá no versículo 28 ainda. Logo depois da segunda ordem, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tá? A ideia aqui de Deus é que o ser humano deveria desenvolver as potencialidades da terra. Então Deus estava dando ali no Jardim do Éden para o ser humano uma terra. É interessante, olha o versículo 29 a 30. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então Deus cria o jardim, Deus coloca Adão e Eva no jardim, dá aquela primeira ordem de encher a terra, de se multiplicar, de ser fecundo, e agora ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou dando para vocês todas as espécies de árvores que dão semente. Tá? Tudo que é tipo de árvore que dá mantimento.
E agora vocês devem sujeitar essa terra. O que significa isso? Vocês devem desenvolver as potencialidades dessa terra. É como se Deus desse a farinha, o ovo, o leite, o fermento, o açúcar na mão de Adão e Eva e dissesse: agora façam o bolo. Deus não deu o bolo pronto. Deus deu o jardim com todas as potencialidades necessárias para que ele fosse desenvolvido pelo ser humano, em todas as áreas. Tá, aqui o texto fala de sementes, mas Deus concede percepção musical e notas musicais para que o ser humano construa música. Tá? Deus concede elementos químicos para que o ser humano os desenvolva e transforme-os em, sei lá, tijolo, cimento, em vacinas, enfim. Tá? Tudo bem que nessa época não tinha epidemia, né? Mas quando a gente pega os elementos da natureza e a gente consegue construir um remédio, por exemplo, a gente está fazendo justamente isso. A gente está pegando a farinha, o ovo, o leite, o açúcar, o fermento, está batendo tudo e está fazendo o bolo. Vocês percebem isso? Como que eu amo o mundo que Deus criou, me envolvendo com ele, desenvolvendo suas potencialidades. Então, quando você faz isso por meio do seu trabalho, quando você cozinha, quando você costura, quando você administra, quando você cuida de gente, como a gente vai ver no mandato social, quando você se envolve com o mundo de Deus e desenvolve as suas potencialidades, você está cumprindo com essa ordem do mandato cultural. Tá? Você está amando o mundo de Deus, desenvolvendo as potencialidades deste mundo que Deus criou. Uma outra forma de amar o mundo de Deus está aí no versículo 28. A gente falou um pouquinho sobre ele quando falou a respeito também da imagem de Deus no ser humano. Ainda no versículo 28. Dominai, terceira ordem aqui, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? Então Deus deu ao ser humano governo sobre os animais da terra, do céu e das águas. Tá? Então, a ideia aqui é fazer essa distinção entre os animais do mar, os animais do céu e os animais terrestres. Tá? E Deus deu domínio ao ser humano sobre eles. Não só deu domínio, mas ordenou que o ser humano dominasse sobre eles. Agora, a ideia de domínio aqui não é simplesmente uma ideia de que os animais servem para nos servir simplesmente. Tá? Isso vai ficar mais claro um pouco adiante. Mas olha aqui, a gente está falando que nós existimos para fora. Então, dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais terrestres é uma coisa que o ser humano deve fazer em serviço a Deus no mundo que Deus criou. É uma forma de amar o mundo que Deus criou, uma forma de amar a criação de Deus. Esse governo sobre os animais. Então, o ser humano deveria agir como uma espécie de rei, no sentido, pensa no Rei Leão, sabe? Fala que o leão é o rei de todos os animais e não sei o quê. Dentre os animais, sei lá, pode até ser, né? Agora, dentro da criação, acima dos animais, existe o governo humano. E esse governo humano deveria servir, inclusive, os animais. A gente vai ver isso aqui, ó. Lá no capítulo 2, versículo 15, o texto completa. Ó, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Essa palavrinha aqui, cultivar, ela é muito interessante, a palavrinha que Moisés usa. Porque ela significa literalmente servir por meio do trabalho. Então, como é que o domínio, que o cultivo do ser humano no mundo de Deus se dá? Por meio do serviço a esse mundo. Então, quando nós desenvolvemos o mundo, quando nós dominamos sobre os animais, nós os estamos servindo por meio do nosso trabalho. Óbvio que nós nos valemos deles para nossa alimentação, entretenimento, às vezes, etc. Tudo bem, tá? Mas tudo isso deve ser feito sem perder de vista isso daqui, tá? Que nós devemos servi-lo por meio do nosso trabalho. Então, quando você tem, olhando aqui Adão e Eva, eles deveriam, de alguma forma, servir o mundo criado. Eles dão nome aos animais, eles provavelmente, não sei que tipo de ameaças, etc., poderiam
aparecer ali no jardim, mas pensa em Davi, por exemplo, cuidando das ovelhas, o cuidado que Noé teve que ter para com os animais na arca. Todas essas situações são pontuais, mas servem como ilustração daquilo que Deus gostaria também que fizéssemos. Até questões como criar os animais para os sacrifícios, tá? Que seria algo que aconteceria mais tarde. Então, tudo isso faz parte da ordem criada e o mundo, né, de Deus deve ser servido pelo homem por meio do seu trabalho. Tá? Então, essa palavrinha cultivar significa literalmente isso, tá? Servir por meio do trabalho. E aí, por fim, a última palavrinha que aparece está também no capítulo 15. Deus colocou para cultivar e o guardar. Aí eu coloquei uma imagem aí divertidinha, né? Dos Vingadores. Mas existe um momento que em algum filme que o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele fala algo muito interessante. Né? Porque os Vingadores, né, o nome Vingadores, pressupõe que já houve alguma derrota e aí você se vinga. Tá? E aí o Tony Stark fala, nós somos os Vingadores e não os Guardiões ou os Protetores, né, no sentido de prevenir para que coisas ruins aconteçam. E de fato, a ideia de ser um guardião não é de você vingar, mas é de você proteger, tá, a terra, de você guardar a terra. Então a ordem de sujeitar, de cultivar e de dominar estão todas sujeitas também à ordem de proteger, de guardar. Então o ser humano ele deve desenvolver as potencialidades da terra, ele deve se servir dela para o seu mantimento, para o seu conforto, ele deve dominar sobre os animais, mas em tudo isso ele deve ser o seu guardião, ele deve ser o seu protetor. Tá? E, obviamente, gente, algo que a nossa cultura atual acabou trazendo e que é complicado, né? Se vê, por exemplo, às vezes, incoerência nisso com o fato de você, por exemplo, comer os animais. Na Bíblia, essa incoerência nunca aparece. Tá? Desde Noé, os animais eles são tão criados e protegidos e guardados quanto, ao mesmo tempo, servem de alimento. Uma coisa não contradiz a outra. Tá? Mas, mesmo assim, a gente deve ser guardião e protetor, no sentido de impedir a sua destruição ou protegê-la de riscos. Essa é a ideia da palavra aí, guardar, tá bom? E aí, como tudo isso chega na gente? Eu gostaria de fazer algumas implicações e aplicações aqui. Opa, tá tudo fora de ordem. Eita, peraí que eu vou colocar tudo e a gente vai comentando um por um. Primeiro, apesar do pecado, ainda somos o que há de mais semelhante a Deus em toda a criação. Tá? Então, essa ordem de espelhá-lo no mundo físico continua. O mandato continua. Nós fomos criados com o corpo no mundo físico justamente para espelharmos o Deus invisível no mundo visível. Nós deveríamos ser o que há de mais semelhantes a Deus, não só nas nossas capacidades, mas também nas nossas intenções, na forma como nós fazemos o que fazemos. Deveríamos ser os mais parecidos com Deus. Tá? Então, na forma como trabalhamos, na forma como nos portamos, na forma como lidamos com o mundo de Deus, deveríamos espelhá-lo, sermos seus representantes. No Antigo Oriente era comum, quando você tinha um rei, enfim, um governador sobre determinado espaço, em todo aquele território você tinha bustos, você tinha estátuas. Então você sabia que você tinha ultrapassado uma fronteira porque você chegava numa cidade e tinha o busto do governador daquela região ali. Tá? Depois começaram a fazer isso até em papéis moeda. Né? Você tinha ali no dinheiro a imagem, de repente, de um rei ou algo do tipo. Isso tudo servia como uma forma de identificar. Deus nos colocou no mundo, tá, como bustos, como espelhos, como representantes dele. Então, toda essa terra deveria estar recheada de seres humanos que espelham a imagem do seu Criador no mundo físico. Segunda coisa, agora não sobre o espelhar, mas sobre o espalhar.
Por que ter filhos? Já pensou na razão pela qual os casais, né, casados deveriam ter filhos? Talvez seja o momento de ensinar sobre o porquê ter filhos. O povo tinha saído do Egito e com certeza eles tinham uma razão ali dentro do Egito do porquê ter ou do porquê não ter filhos. E aqui Moisés está dando a razão correta ao povo. A ordem de se multiplicar e encher a terra é justamente para que nós coloquemos mais imagem de Deus no mundo. Para seres criados à imagem de Deus, o representando, sendo seus vice-regentes no mundo. Óbvio, lá no Novo Testamento, principalmente, a gente vai ter uma explicação a respeito do porquê ter filhos, já tendo a consciência do pecado, da redenção em Cristo, tudo ali. Tá? Mas aqui a gente começa a pensar a respeito disso. Tá? A gente não tem filhos simplesmente para nos servir para dentro, para que eu seja feliz, para que esses filhos me sirvam, para que eles não me desagradem, não me desapontem, não me decepcionem, para fora. Tá? Eu crio filhos, eu tenho filhos para que eles sejam espelho, imagem e semelhança de Deus por onde quer que eles vão. Tá? Principalmente nós que cremos na doutrina da aliança, tá? Nos filhos da aliança, nós batizamos, nós nos comprometemos com os nossos filhos no sentido de educá-los para que eles sejam espelho, para que eles sejam imagem de Deus no mundo. Terceiro lugar, nós não vivemos mais num jardim. Tá? O Jardim do Éden provavelmente já não existe mais. Mas ainda somos os responsáveis por administrarmos o jardim que Deus nos deu. Aqui eu vou ser um pouco alegórico, mas eu quero que vocês entendam a alegoria. O que lhe foi dado e que está sob o seu controle é sua responsabilidade. É o seu jardim. Tá? Então nós não temos mais um Jardim do Éden, mas você tem seu quarto, você tem as suas finanças, você tem a sua despensa, você tem o seu quintal, você tem a sua louça. Tá? Assim como Adão e Eva refletiam a Deus no cuidado, no manuseio daquilo que Deus lhes havia dado naquele ambiente, naquele lugar, você também tem o seu. Tá? E aí, administrar tudo isso faz parte da nossa responsabilidade. Tá? Principalmente nós que somos cristãos, isso faz parte da nossa santificação. Tá? Existe um filósofo canadense, que o Jordan Peterson. É interessante que ele fala muito com pessoas que acham que conseguem botar jeito no mundo. Né? E aí tem uma frase dele que é simples, que é arrume o seu quarto. Então, qual que é a ideia dele? Existem muitas pessoas que querem dar pitaco em tudo. Querem dizer como o mundo deveria funcionar para ser um mundo melhor, acham que sabem mais do que os grandes administradores aí, enfim, dão pitaco em tudo. Tá tudo errado, o jeito dele que tá certo, etc. Você vai ver o quarto do indivíduo, tá uma zona, tá uma bagunça. Então, o que ele quer dizer é comece arrumando o seu quarto, depois você vai dar pitaco na vida dos outros, dizer como as pessoas devem se organizar. Coloque as coisas que estão sob os seus cuidados em ordem. Gente, esse negócio de arrumar quarto serve principalmente para mim. Tá? Para mim, algumas coisas parecem organizadas, mas aí as pessoas olham e falam que não está. E aí eu tenho que reconstruir isso na minha cabeça, tá? Para colocar isso. Mas a ideia é organize seu quarto, organize suas finanças, organize sua despensa, tenha uma vida bem administrada. Tá? Deus colocou coisas nas suas mãos para que você faça como Adão e Eva e desempenhe o seu papel. Cultive, sujeite, domine, guarde, tá? Essas coisas. Não é mais papel de Adão e Eva. O que está sob a sua responsabilidade está sob a tua responsabilidade. Tá? Dê conta. Quarto lugar. O que nos foi dado enquanto humanidade? Tá? Aqui não pensando só no estrito senso, no seu quarto, na sua casa, nas suas finanças, mas agora lato senso. Uma vez que eu mantenho minha vida em ordem, agora eu penso no que Deus nos deu como humanidade. Qual que é o problema de reciclar? Eu pergunto. Nenhum. Pelo contrário, só vantagens. Então faz parte, não sei, eu creio que vocês concordam comigo, faz parte do cuidar
como humanidade agora, daquilo que Deus nos deu, o fato de, por exemplo, reciclarmos o nosso lixo. Temos um consumo consciente das fontes não renováveis de energia. Enfim, tá? Prezarmos pela paz mundial para que o mundo não entre em guerra. Tudo isso faz parte, tá, da gente cuidar de uma forma mais ampla daquilo que Deus nos deu enquanto humanidade. E eu acredito que os cristãos deveriam pensar um pouco mais nisso. Óbvio que o papel de redimir o mundo criado não é nosso, é de Cristo, mas o de desempenhar a nossa função como cristãos no mundo, inclusive politicamente, e por aí vai, isso é algo que falta. Tá? A maioria dos cristãos acaba não interagindo muito com essas coisas. Tá? Mas pelo menos o mínimo necessário, como cuidar do próprio lixo. Quinto, você enxerga o seu trabalho como extensão do jardim? Isso daqui é uma pergunta bem pessoal. Pensa no que você faz. Não importa se você é dono, dona de casa, não importa se você é um executivo, um gerente, se você faz parte de de financeiro de empresa ou contabilidade, se você é pastor, como o meu caso, se você cultiva, né, na agropecuária, não importa, né, se você costura, se você trabalha na área da saúde, enxerga o seu trabalho como uma extensão do jardim. Deus te deu talentos e Deus te deu potencial para que você desenvolva esse potencial e sirva, e doe, tá? E ame por meio desse potencial. Então, se você, por exemplo, trabalha no financeiro, como, não sei, vamos supor que você fosse vendedor, tá? Você está facilitando a troca de materiais entre as pessoas e servindo as pessoas dessa forma. Você ganha para isso? É óbvio que sim, porque o trabalho é a forma que nós ganhamos o nosso pão. Mas o trabalho que você desempenha faz muita diferença servindo o jardim que Deus te deu. Tá? Se você costura, tá? Você está cuidando da estética das pessoas. Se você cozinha, você está cuidando dessa parte também das pessoas. Enfim, você percebe como todo trabalho é uma forma da gente fazer aquilo que Deus disse que Adão e Eva deveriam fazer. E nós glorificamos a Deus quando fazemos isso e amamos isso, por meio disso. Tá? Então, enxerga o seu trabalho como uma extensão do jardim. Se você enxergar corretamente os seus afazeres, isso pode ajudar você a se sentir estimulado a fazer cada vez melhor. Tá? Então, não importa a área que você trabalha, sendo uma área moral, você está servindo, você está amando, você está doando a essa realidade ou a pessoas, enfim, tudo isso. Nesse último mês, os irmãos sabem, eu estou em Tatuí com os meus pais. E é interessante, né? Todos os trabalhos servem para ilustrar isso. Mas o trabalho com a terra, a gente às vezes sente esse cuidado com a criação de uma forma mais próxima. Então, por exemplo, as árvores poderiam crescer todas certas. Mas, gente, eu descobri que nenhuma árvore cresce certa. Todas elas precisam de cuidado, como poda, como pulverização. Tá? Por quê? Porque é assim, e Deus deu essa função de conseguir enxergar as coisas e cuidar. Né? Estou falando aqui de árvore frutífera, não estou falando de mato, de floresta, enfim. É a mesma coisa quando você vai plantar uma horta, podia ser só fazer um buraco no chão e plantar as coisas ali, mas você tem que preparar a terra, aí vem a borboletinha, vai lá, planta um ovinho, nasce uma larva, vai comer todo o seu negócio que você plantou. Tudo isso necessita de cuidado, de intervenção, tá? Desde que ela seja para o bem daquilo. Então a gente percebe isso. Agora, todo trabalho funciona assim. É uma forma da gente colocar em prática a ordem que Deus nos deu. E aí, por fim, uma reflexão, tá? Para a gente amarrar aqui no final. E o pecado? E Jesus? Né? A gente falou do jardim só hoje. Calma, nós chegaremos lá. Agora, por hora, pense no seguinte. O que o pecado faz? Ele tira a gente do eixo. Ao invés de a gente se doar, a gente quer só receber. Então, ao invés de eu servir a terra com o meu trabalho e depois colher os frutos, eu quero que ela me dê. E só me dê. E eu não quero ter o cuidado, eu não quero ter o trabalho. E aí a gente explora de uma forma errada. Tá? Eu não quero que um filho me decepcione, porque ele existe para me servir. Percebe como o pecado torna tudo egoísta?
E aí, de repente, quando a criança erra, a gente fica extremamente frustrado, porque ela não poderia fazer isso comigo, quando na realidade eu deveria servi-la sendo pai, sendo mãe. Tá? Então é para fora. E aí a gente passa a usar essas capacidades de modo egoísta. O que, que acontece quando a gente crê em Cristo e se entrega a Jesus? Nós não somos mais escravos do egoísmo. Nós podemos obedecer. Tá? Então, agora em Cristo, você pode olhar para essa narrativa do jardim e pode pensar em como lutar contra o pecado, dizer não para o pecado e servir, e ser um pouco mais para fora. E aí, para encerrar mesmo, e orar e a gente abrir a outra reunião para a gente bater um papo. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser um masoquista, tá? No sentido de nunca pensar no bem próprio. O problema é que a forma como a gente está sendo ensinado esses anos acaba forçando a dizer isso. Tá? Que Deus nos criou para servir o outro. Agora pense assim, se todo mundo viver assim, automaticamente, de alguma forma, eu também vou ser servido. Tá? Então, quando eu amo alguém e essa pessoa tem esse mesmo pensamento de que ela também existe para amar o outro, a conta fecha. Agora, quando a gente vive num mundo que incentiva o amor próprio acima de todas as coisas, eu, quando todo mundo pensa assim, ninguém se ama mais. Tá? Ninguém ama mais o outro. Tá? Então, se todo mundo tiver essa consciência de que existe para fora, de que existe para servir, nós com certeza viveremos num mundo onde todos amam e todos são amados, inclusive a criação, o mundo de Deus. Tá bom? Então, vamos orar, e aí eu fecho essa e começo a próxima. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, agradecemos por tua palavra que nos instrui e pedimos para que o Senhor nos ajude a amarmos o mundo que o Senhor criou, e a fazermos isso conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos aqui reunidos e sobre todos aqueles que amam a Jesus Cristo e que estão sobre a face da terra. Hoje e para todos sempre. Amém.